Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos, da nossa amada doutrina, que possamos desenvolver esse trabalho com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que Ele esteja aqui entre nós, como sempre esteve e está. Jesus está entre nós. Muitos esperam a volta de Jesus, mas Ele nunca foi, Ele nunca nos deixou através dos seus espíritos de luz, os espíritos de boa vontade que estão nos acompanhando. Por mais que pareça ao contrário, que muitas vezes as pessoas acham pela situação que está o mundo, de pandemia, situações de guerra que acontecem, mas isso é uma questão da evolução do nosso planeta. O nosso planeta está em constante evolução. E para isso estamos aqui, cada dia mais, estudando, propagando a palavra do nosso Mestre Jesus. Então, nessa noite, nós vamos estudar sobre o livro Jesus no Lar. É uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e pelo espírito Neio Lúcio. Eu vou aqui ler e vamos explanar um pouco sobre a lição número 50. É a última lição desse livro maravilhoso que nós devemos ter em casa, pelo próprio título, Jesus no Lar. É a prática do culto do Evangelho no lar. Jesus fazia esse culto do Evangelho na casa de Simão Pedro, quando eles retornavam dos seus trabalhos durante o dia, de evangelização das pessoas, de todas as práticas durante o dia, eles se reuniam na casa de Pedro para falar sobre os trabalhos que tinham acontecido, e Jesus esclarecia. Daí surgiu o culto do Evangelho no lar. Então nós vamos ler essa lição que chama Em Oração. Diz assim: na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te olvidaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples, minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material.
corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos, e no alto a lua radiosa, em plenilúbio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão. Parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Essa lição é particularmente maravilhosa, porque Jesus vai discorrendo sobre tudo aquilo que está acontecendo em todos os tempos da humanidade, assim como acontece hoje. Quando ele fala de poderosos, quando ele chama a atenção das pessoas que se esquecem das lições do Mestre e não trabalham em função de uma melhoria coletiva das pessoas. Né? Então, vamos analisar o que ele diz aqui. Acende a luz divina em torno de todos aqueles que se esqueceram das bênçãos na sombra da caminhada terrestre. Muitos daqueles estão ignorando completamente tudo aquilo que o Mestre falou para nós. Muitos ignoram. Mas por que a chama viva do Mestre continua entre nós? Porque Jesus falava aos espíritos das pessoas. Ele não falava aquelas pessoas que estavam ali fisicamente, e sim a todos os espíritos que ali estavam, e muitos ainda estão entre nós, e nós também poderíamos estar ali naquele momento que o Mestre ensinava, porque Jesus tinha os apóstolos, mas ele tinha muitos discípulos que estavam ali à voz dele. E milhares de pessoas seguiam o Mestre, e ele falava aos espíritos. E essas pessoas, em todos os tempos da humanidade, estão ali divulgando a mensagem do Mestre. Mais à frente ele fala, ele vai discorrendo sobre diversos detalhes aqui, e que nós, no momento oportuno, teremos a oportunidade de discorrer sobre todos os itens, né? Então ele fala aqui: socorre os que se não lembram, os que não se lembram de agradecer aos benfeitores, que muitas vezes aqui ele fala da ingratidão, porque as pessoas recebem tantas dádivas,
ou dos céus, né? Ou dos espíritos que nos rodeiam, ou das próprias pessoas que estão ali em volta de nós e elas não têm gratidão para esses benfeitores. Compadece daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Esse é exemplo de pais, mães, né? Pais e mães, famílias ali que não educam corretamente os seus filhos, vão transmitindo para eles tudo aquilo de errados que eles vêm convivendo. E hoje em dia, atualmente, a gente está passando por situações assim muito difíceis em relação à educação. Agora mesmo a gente está vendo um filho que matou mãe, matou irmã, matou coisas assim absurdas para quem não entende essas coisas. São muito dolorosos de admitir essas coisas, mas são os tempos que vivendo de depuração do nosso planeta. Esses espíritos, com certeza, que realizam isso, estão resgatando coisas muito dolorosas. Esses vícios são de educação das pessoas, dívidas que vêm de longas datas, de vidas passadas. Então, é muito doloroso a gente admitir isso, mas é o que está acontecendo. Mais à frente, ele fala que levanta os que olvidaram, ou seja, os que esqueceram a obrigação de serviço ao próximo. Quantas pessoas em volta de nós estão necessitadas de uma ajuda, de um alento? Essas tragédias que acontecem é para que nós possamos ali nos mexer, né? Nos movimentar em torno das ajudas das pessoas que estão necessitadas naquele momento, né? Apieda-te do sábio que ocultou inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Quantas pessoas estudam, têm muito conhecimento a respeito de tudo, não só do dia a dia, da vida, das coisas materiais, mas também das coisas espirituais, que muitas vezes não passam para as pessoas, não ensinam para as pessoas. É difícil. Então, essas pessoas que eles ocultam a sua inteligência, não querem passar, se acham donos da verdade e não querem passar um conhecimento para as pessoas. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Se a gente olhar o mundo hoje, em dia, pessoas riquíssimas, muito além daquilo que necessitam, esbanjando, divulgando em redes sociais tudo aquilo que eles estão fazendo dentro de uma vaidade tremenda. O mundo, de um lado, de um conforto absurdo, de coisas que as pessoas não necessitam, de coisas que as pessoas não vão levar, mas eles acreditam apenas numa existência em que eles teriam que aproveitar tudo que esteja ao alcance deles, esquecendo que ao lado gente passando fome, gente morrendo com a falta das mínimas necessidades das pessoas. Corrige o que espalha a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Aquelas pessoas negativas que estão à volta de nós, sempre procurando passar que está tudo ruim, elas não conseguem enxergar nada além disso aí. Enquanto que as coisas que estão acontecendo têm que ser compreendidas dentro dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre. E ele fala muito aqui também do que a gente está passando com essas guerras aí no mundo. Perdoa os que se recusaram a oportunidade, os que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Hora que nós estamos passando as guerras no mundo todo, por ambições, por domínio de terreno. Olha só, desde que a gente lê a Bíblia, que a gente está vendo isso acontecendo a todo tempo. Parece que o ser humano não aprende. Então nós vamos levar um bom tempo ainda para que haja essa mudança. Intervém a favor de todos que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõe loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos, mandando as pessoas para a guerra.
eles mesmos não estão lá na frente. Então mandam jovens, pessoas saudáveis, pessoas, né, que obedecem porque eles foram criados nesse tipo de obediência para que fossem para a guerra, morrendo, tantas vidas poderiam estar aí trabalhando, saudáveis, e eles perdem a vida assim, prematuramente. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos tempestivos. A gente vê, liga a televisão e vê gente gritando, gente pulando, parece que estão loucas e estão dominadas por espíritos nada saudáveis, né? E eles ali se acreditam que estão divulgando a doutrina do Mestre, e não estão, nós sabemos que não estão. Estende paternas mãos a todos os que esqueceram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Quantas pessoas às vezes estão aí sofrendo de doenças e muitos casos de deficiência física, de deficiência mental, e muitas vezes as pessoas estão revoltadas com aquilo que está acontecendo. Sabemos que é difícil as pessoas entenderem. A doutrina espírita explica exatamente aquilo de vidas passadas que as pessoas estão hoje em dia resgatando a próprio benefício delas, o que lhes acontece, né? Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres. As pessoas têm essa ilusão do poder e dessa liberdade. Quando não passam de escravos, eles estão ali sendo escravizados por eles mesmos, dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Então, ele vem concluindo, falando assim: eles todos, pais, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. Muitas pessoas que fazem todos esses males, muitas vezes elas pagam advogados caríssimos e se julgam que estão livres ali dessa justiça. Se acham que estão libertos apenas no corpo, mas as suas mentes, seus espíritos estão ali presos naquela delinquência que cometeram. Quando se depararem com o desencarne do corpo, eles se defrontarão com a verdadeira justiça de Deus, ou seja, sua própria consciência é que lhes mostrará os erros, aquilo que foi realizado de bom, que todos nós temos essa parte boa, mas aquela parte que nós não conseguimos realizar, que caímos em delitos. Então, o Pai nos dará oportunidade para que possamos voltar aqui e continuar nesses resgates. Então, essa lição, ela abrange, no final desse livro, tantas lições para nós de tudo que está acontecendo no nosso país, na todos os países, no nosso planeta Terra, esse planeta maravilhoso, que muitas vezes nós expressamos que Jesus criou todo esse sistema solar para nós vivermos e podermos evoluir como seres humanos, como espíritos imortais. Por isso que estamos aqui, passando por todas as situações e temos que evoluir para ver a regeneração do nosso planeta. É isso, irmãos. Agradeço a atenção de todos e vamos sempre estar em oração, como diz o título, para que possamos evoluir sempre e um dia chegarmos, daqui a bastante tempo, por sinal, né? Chegarmos mais perto do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.